Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias hoje no penúltimo livro da Bíblia, a Epístola de Judas. E o título do nosso estudo hoje é A Batalha da Fé. Por isso que eu vim com essa camisa. Eu estou usando já há alguns dias. Pois em período de guerra nós precisamos nos revestir com as armaduras de Deus. E eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo na Epístola de Judas. O penúltimo livro da Bíblia, está antes de Apocalipse. A Epístola de Judas, meu irmão de Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre a batalha da fé. Nós vamos sair hoje do Evangelho de Marcos e vamos falar sobre essa importante realidade. Nós temos um tesouro precioso, irmãos, se somos cristãos, que é a fé. A fé é o elo que liga a nossa fraqueza à onipotência divina. A fé é o que nos torna aceitáveis diante de um Deus santo. A fé é a única coisa que levaremos depois desta vida. Foi por meio da fé que Abel ofereceu um melhor sacrifício do que Caim. Foi por meio da fé que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou, Deus o transladou. Foi pela fé que Noé, divinamente instruído, construiu uma arca que condenou o mundo inteiro por esse ato de fé, de obediência. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é o que estamos fazendo aqui nessa noite. Nós viemos aqui para nos encontrar com Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, o que temos de precioso, irmãos, é a fé. A fé bíblica, a fé que é um dom de Deus, a fé salvífica. E o nosso irmão Judas vai falar justamente nessa epístola sobre a batalha da fé. Que a fé é um tesouro muito precioso. Foi pela fé que o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É pela fé que os homens de Deus vivem. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, irmãos, existe uma fé falsa, existe uma fé que não salva. E o nosso irmão Judas, ao escrever essa epístola, ele estava desejoso de falar sobre a comum salvação. Ele queria falar sobre a salvação, sobre a obra de Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que nós precisamos todos os dias ouvir, pois é por meio do Evangelho que somos salvos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E todo pastor, todo pregador, ele está sempre desejoso de pregar o Evangelho para si mesmos e de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, porque o Evangelho, a própria palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas de salvação, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos reconciliar com Ele mesmo por meio da fé, por meio do arrependimento. Então o Evangelho é um fato narrado do Filho de Deus que morreu para nos reconciliar com Deus por toda a eternidade, em glória nos céus e aqui na terra por meio do Espírito Santo. Então, ele queria falar sobre salvação, mas o Espírito Santo não deixou, porque ele teve que falar sobre outro assunto: a batalha da fé. A batalha para estarmos firmes na fé. É importante sabermos, irmãos, que a igreja, o nome igreja significa chamados para fora. A igreja é uma assembleia de santos.
Porém, existe a igreja visível, que nós estamos vendo aqui, a igreja institucionalizada. Existe a igreja invisível, que são todos aqueles que entraram pela porta estreita e foram lavados no sangue do Cordeiro. A igreja visível, visto que Satanás não pode trazer nenhum dano à igreja invisível, a igreja visível é o grande alvo de Satanás na terra. A Bíblia diz em Apocalipse 12:12 que o dragão está com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Ele está com grande fúria da igreja visível, por isso que você está vendo a quantidade de escândalos em nome de Deus. A quantidade de escândalos em nome da fé. A quantidade de pastores que estão usando, por exemplo, este momento como o que nós estamos passando para enriquecerem. Um pastor, ele fez uma campanha onde ele está vendendo uma sementinha no valor de R$1.000, um pé de feijão, que ele comprou, sei lá, R$2, R$4, ele está vendendo a R$1.000, em pleno coronavírus, e o pior, tem gente que paga. Então, irmãos, sabendo dessa guerra que existe pela santidade da igreja, Judas, ele escreve essa carta para que os irmãos estejam atentos para os perigos que vêm de fora e para os perigos que podem surgir de dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa em Atos 20, ele diz, olha, lobos vão querer penetrar no rebanho, e dentre vocês mesmos vão se levantar pessoas falando coisas perniciosas para arrastar os discípulos após si. Então, nós vamos ler aqui o versículo 1 da epístola de Judas. Judas era meio irmão de Jesus Cristo, meio irmão. Mas aqui nós vemos, irmãos, no primeiro versículo do capítulo 1, pois só tem um capítulo, no versículo 1 nós vemos. Aqui eu queria pedir aos irmãos, mais uma vez, que olhassem para a Bíblia, toda vez que eu estivesse lendo. E nós vamos ver aqui, no versículo 1, a humildade. Judas, ele podia se apresentar como meio irmão de Jesus, mas ele se apresenta como um servo de Jesus Cristo. Ele abre mão do seu privilégio e ele apresenta a sua responsabilidade. Judas, servo de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Judas, ele não coloca os holofotes em si mesmo. Ele coloca o holofote sobre Jesus Cristo. E todo cristão deve sempre apontar para Jesus. E aqui ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo. A ideia de servo aqui, irmão, é a ideia de escravo. É a ideia de alguém que está crucificado. É a ideia de alguém que não tem mais escolhas. Isso é ser um cristão. É estar crucificado para si mesmo, para suas paixões, para os seus desejos, a fim de que agora ele possa viver para Jesus Cristo. Por isso que nós não convencemos ninguém a ser cristão. Esse papel é do Espírito Santo. Nós apresentamos a mensagem, mas a regeneração é um dom de Deus. A fé verdadeira é um dom de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago também era irmão de Jesus. Agora ele vai apresentar 3 características dos verdadeiros cristãos, irmãos. Ele vai dizer aqui em primeiro lugar, chamados. Segundo lugar, amados. Terceiro lugar, conservados. A primeira característica dos verdadeiros cristãos, eles são chamados. O pastor Nizam pregou nesse domingo aqui sobre o chamado eficaz. Os cristãos, ninguém escolheu ser cristão. Ninguém disse, eu quero ser cristão. Não. Se você é um cristão hoje, você é um cristão porque você foi chamado. Aos que predestinou, a esses também chamou. O Espírito Santo te chamou de forma eficaz e soberana, como ele chamou o apóstolo Paulo. A ideia aqui é de que ninguém escolhe a Cristo. É Cristo quem nos escolhe.
Efésios 2:1 vai dizer que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Qual é o arbítrio de um morto? Paulinho, se você chegar para um morto lá no Campo Santo e dizer: morto, faça alguma coisa, aceite a Jesus, morto, ele pode te responder: não, ele está morto. Então essa é a condição do homem sem Cristo, ele está morto. A não ser que Deus derrame do Espírito Santo, a não ser que Deus dê graça, a não ser que Deus chame de forma poderosa e tire o coração de pedra e dê um coração de carne, a não ser que Deus faça o que Ele fez com Lídia, abra o coração para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Não existe possibilidade do homem vir a Cristo, porque Cristo disse: ninguém pode vir a mim. João 6,44. Se o Pai que está no céu não o trouxer. É o Pai que traz você a Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Disse Jesus Cristo. Então aqui nós vemos aos chamados. Todo cristão, ele é chamado por Deus para ser um cristão. Nós vemos isso lá em Gênesis 12. O pai da fé, Abraão, ele ouve um chamado eficaz pelo seu nome: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E o chamado eficaz, como o pastor Nizam pregou domingo, é irresistível. Você não pode resistir, porque é mais forte do que você. Não haviam cristãos na época de Abraão. Ele poderia resistir, mas é uma força maior do que ele que chamou ele. E ele abandonou a tudo. Ele abandonou Ur dos Caldeus. Ele abandonou sua família, sua parentela. E ele seguiu para o deserto, para seguir o chamado de Deus. Todo cristão, irmãos, ele é chamado. Jesus Cristo disse: segue-me. Jesus Cristo, ele chama você para ter um relacionamento com ele. A porta do cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo. Aos chamados por Deus. Por isso que toda vez que nós evangelizamos como Ezequiel no vale de ossos secos. Ezequiel 37. Ezequiel estava diante de um numeroso vale, um vale de ossos sequíssimos. E qual era a possibilidade daqueles ossos reviverem, humanamente falando? Nenhuma. Qual é a possibilidade, Paulinho, quando você chega lá no seu trabalho, daquelas sepulturas ali abrirem e levantarem homens e mulheres andando? Aos olhos humanos, nenhuma. Mas para Deus, nada é impossível. E a salvação é esse milagre sobrenatural de alguém que está morto e é chamado para a vida. Então Deus diz: Ezequiel, poderão reviver estes ossos, Ezequiel? Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel profetiza, proclama a palavra. O que foi que Ezequiel fez? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso foi se juntando a osso. Aquele exército foi se levantando. Porém eles tinham carne, mas não tinham vida. Então ele disse: Ezequiel, profetize ao Espírito. E Ezequiel profetizou. O Espírito Santo foi soprado e aquele exército recebeu vida. É assim que uma alma é salva: a proclamação do Evangelho e a obra interior do Espírito Santo vivificando esse Evangelho no coração. Por isso que ele diz aqui: aos chamados. Todo cristão, ele é chamado, ele é regenerado. Todo verdadeiro cristão, amados em Deus Pai. Todo cristão, irmãos, ele é amado pela melhor pessoa do mundo, que é Deus. Todo cristão, ele é amado por Deus. E por isso ele não tem motivo para reclamar. Ele não tem motivo para a insatisfação. Porque o amor de Cristo preenche o vazio do nosso coração. Por isso que ele diz aqui, ó: vocês foram chamados, vocês são amados em Deus Pai. Deus Pai elegeu vocês antes da fundação do mundo para a salvação. E Ele chamou vocês, Ele mostrou essa predestinação na vida de vocês, através de um chamado soberano, onde Ele operou vida dentro de vocês e
conduziu vocês à fé em Jesus Cristo. Então, queridos em Deus Pai, amados em Deus Pai, uma das maiores estratégias de Satanás é querer nos convencer que Deus não nos ama como Ele diz que ama. Porque se você não se sentir amado por Deus, inevitavelmente você vai dar o seu resto para Deus. Se você não estiver se sentindo poderosamente amado por Jesus, você não vai ter a gratidão que Ele quer que você tenha, pelo tanto que Ele te ama e provou esse amor, morrendo na cruz do Calvário, para te reconciliar com o Pai para sempre. A Bíblia diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso é prova de amor. A cruz, Jesus morrendo e sangrando, derramando litros de sangue para nos comprar para Deus por toda a eternidade. Amados em Deus Pai. Deus não amou só de boca, eu te amo. Deus veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, nunca pecou, morreu na cruz como um malfeitor, assumiu a nossa vergonha, ressuscitou dentre os mortos, nos deixou um caminho para que nós sigamos os seus passos. Como se não bastasse, Ele não nos deixou órfãos. Ele foi na frente preparar moradas, mas Ele enviou o Espírito Santo da promessa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos chama da morte para a vida, das trevas para a luz, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que é o penhor da nossa herança, que é o selo da nossa redenção, que é o poder de Deus em nós, o Espírito Santo. Então, o amor de Deus, irmãos, ele é provado. Como é que um livro escrito por vários autores diferentes, um livro que tem, a gente pode colocar aqui 3 a 4 mil anos de história, a Bíblia, como é que todo um livro é todo trabalhado no mesmo enredo, sendo que um escritor nunca viu o outro, nunca se comunicou com o outro, e a Bíblia é toda harmoniosa, não há defeitos nela. A Bíblia é sem ruga, nem mancha, nem mácula. O que é isso, irmãos? É prova de amor de Deus. A Bíblia é uma demonstração do amor de Deus. Deus escreveu um livro e Ele inspirou homens para escreverem palavras que são palavras de vida eterna, para mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos instruir no caminho de salvação. Então, um cristão que não está se sentindo amado, inevitavelmente, irmãos, vai acontecer com ele o que aconteceu com o povo na época do profeta Malaquias. Ele vai começar a dar o resto para Deus. Ele vai começar a vir para a casa de Deus sem o primeiro amor. Foi o que aconteceu na época de Malaquias. O povo perdeu o primeiro amor na época de Malaquias. E Malaquias já começa dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas em que o Senhor nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas o que o povo estava fazendo? Pegava um animal coxo e dizia: rapaz, não é para dar para Deus? Então eu vou dar o coxo. O animal bom, eu vou ficar para mim. Aí Malaquias diz assim: vem cá, se vocês fossem se apresentar perante o governador, vocês viriam dessa forma? Se você tivesse com um encontro marcado com o Rui Costa e você soubesse que era 19h30, você chegaria a que horas? Você chegaria atrasado no encontro com o Rui Costa, sabendo que ele poderia mudar a sua vida? Ele pode te dar o emprego que ele quiser. Se você fosse para um encontro com o Rui Costa e ele soubesse, ele pedisse a você um presente, você ia na Lapa? Você ia no camelô?
Ele chega assim, rapaz, eu quero que você me dê uma camisa. Você ia lá na Avenida 7? Ou você ia pedir até dinheiro emprestado para ir no Shopping Barra e gastar R$250 numa camisa da Lacoste? Porque você está dizendo, não, eu vou dar um presente para o Costa, ele pode fazer algo bom por mim. Malaquias diz isso lá. Se você fosse apresentar perante o governador, vocês viriam dessa forma. Agora, quem é o governador diante do Rei da Glória? Pó e cinza. E às vezes a gente, quando não está no primeiro amor, a gente começa a achar as coisas de Deus enfadonho. Ah, ler a Bíblia é chato. Poxa, eu vou ter que orar. Ixi, vou ter que ir para a igreja, todo dia vai ter culto de novo. Isso é pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós temos que mergulhar na altura, na profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Nosso grande problema, o que esfria o nosso amor, é que a gente olha muito para as pessoas e não olha para Jesus. A gente não olha para Cristo como deveria, então a gente se frustra com as pessoas e acaba atribuindo a Cristo nossas decepções com os seres humanos. E Jesus está lá dizendo, eu não mudei não, eu sempre fui o mesmo. Eu não disse para você, confie em mim, olhe para mim. Não confie no homem, nem confie em você mesmo. Porque você pode ser também a sua maior decepção. Confie somente no Senhor. Então nós vemos isso, irmãos, que amados em Deus Pai, a pessoa mais feliz do mundo, irmãos, é a pessoa que está no correto relacionamento com Deus. É a pessoa que está tendo a certeza que Deus a ama. Isso é riqueza. Você tem essa certeza, não, Deus me ama. Não importa o que aconteça, não importa o que acontecer comigo, com minha família, tudo coopera para o meu bem. Amados em Deus Pai, a ideia, irmãos, aqui que Judas quer passar, não há diferença na essência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Às vezes a gente pensa, não, Deus Filho era tão legal, né? A gente vê Jesus fazendo milagre, amando, indo pregar para os pobres, purificando leprosos. Mas às vezes a gente tem uma visão de Deus Pai como sendo alguém mais carrasco. Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo têm a mesma essência. São a mesma pessoa. O amor que o Deus Pai sente é o amor que o Deus Filho sente. É o amor que o Deus Espírito Santo sente. E o Deus Pai, irmãos, é tão bom que se agradou em moer Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo. Quem aqui já assistiu aquele videozinho pequenininho, se eu não me engano tem no YouTube, do Livres para Adorar, aquele louvor, vai valer a pena, que é de uma cena muito bonita, de um filme, eu acho, algum documentário, de um homem que está controlando a linha de um trem, e está lá as pessoas usando droga, fazendo um monte de perversidade, pessoas vaidosas, egoístas, pessoas com o nariz em pé, dentro daquele trem, e aquelas pessoas iriam morrer naquele trem. E esse homem vê o seu filho em perigo naquela linha de trem. E ele tinha duas alternativas. Ou ele poupava o filho dele, o filhinho dele, e todo mundo morria. Ou ele sacrificava o filhinho dele, isso tudo estava aqui na mão dele, e todo mundo ali vivia. Pessoas que ele nem conhecia, pessoas ingratas, pessoas perversas. E o que aquele rapaz faz? Aquilo é uma simbologia do amor de Deus. Ele mata o filho dele, permite que o filho dele seja sacrificado, para que todas aquelas pessoas tenham vida. Essa é a redenção do povo de Deus. Deus Pai viu o objeto do seu amor sendo moído numa cruz, para que os objetos da sua ira
se tornassem seus filhos por adoção. Essa é a graça do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu único Filho, irmãos, Deus enviou. Por isso ele disse: conservados por Jesus Cristo. A saudação de Judas: conservados por Jesus Cristo. Certa vez perguntaram para um pastor chamado Russell Shedd: a salvação pode se perder? E ele respondeu: depende de quem te salvou. Se você salvou a você mesmo, se alguma instituição religiosa te salvou, você pode se perder. Mas se Jesus te salvou, é impossível que você se perca. Porque Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu é maior do que todos. A ideia aqui, irmãos, é de segurança. Todo cristão regenerado, ele tem segurança aonde? Em Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo. Conservados por Jesus Cristo. A ideia aqui é de alguém que está completamente dentro da mão de alguém. Jesus Cristo nos conserva em sua onipotente mão. A misericórdia. Olha o que ele deseja, verso 2, Judas 1:2. A misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Receber o que você não merece. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas Deus nos concede todos os dias misericórdia. Aquele publicano dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um grande pecador, eu sou um pecador. E ele desceu para sua casa justificado. Bem-aventurados os misericordiosos, estes alcançarão misericórdia. Judas está dizendo: olhe, para você batalhar a peleja da fé, você precisa de um coração misericordioso. Pois se o seu coração estiver sujo, você vai deixar de lutar contra demônio, meu irmão, e aí o negócio vai pegar. Você vai lutar contra pessoas e vai envergonhar o nome de Deus. Então você precisa ter misericórdia. Jesus tinha misericórdia. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Por isso, nós temos que ter um coração compadecido. E a paz. Olha o que Judas deseja: paz. O que é paz, irmãos? Ausência de conflitos? Não. Essa paz aqui é uma paz que independe das circunstâncias. É a paz de Deus. É a paz de espírito. É a paz interior. É a paz da presença de Deus. Então ele deseja misericórdia. Tenha misericórdia do próximo. Perdoe. Se você não perdoar, quem vai sofrer é você. A raiz de amargura que vai crescer no seu coração vai empatar você de ter uma comunhão reta com Deus, porque somente os limpos de coração verão a Deus. Em primeiro lugar, misericórdia. Em segundo lugar, paz. Quem não perdoa não tem paz, irmão. Por isso que ele coloca primeiro misericórdia, depois paz. Uma vez que você perdoa, eu te garanto que a paz vai chegar no seu coração. Perdoe, esqueça. Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento e diz: deles não me lembro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como Deus faz, nós temos que fazer. Pegar as ofensas que fizeram contra nós, lançar no mar do esquecimento e dizer: eu te perdoo. É tão bonito, eu acho uma das cenas mais bonitas da Bíblia, é o encontro de José com seus irmãos. José podia mandar matar os seus irmãos. José podia se vingar dos seus irmãos. O que José faz? Ele chora muito e ele perdoa os seus irmãos. E ele mata a fome dos seus irmãos. E ele mostra que ele não era o que as pessoas pensavam que ele era, um mau caráter. Ele era um homem de coração compadecido. E José perdoou seus irmãos. E eu te garanto que
foi muito mais prazeroso para o interior de José ter perdoado do que se ele se vingasse. Como o pastor Dinzan disse aqui esses dias, uma coisa é a pessoa que as pessoas pensam que nós somos. Outra coisa é a pessoa que nós somos em secreto diante de Deus. Por isso, misericórdia. Eu desejo para vocês aqui nessa noite, irmãos, misericórdia. Que vocês sejam cheios da misericórdia de Deus e perdoem. Que vocês tenham paz. E a paz, irmãos, é uma pessoa. A paz é Jesus Cristo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa paz foi conquistada no Calvário, porque o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Jesus. E pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. É uma paz eterna. É uma paz que independe das circunstâncias. É uma paz de um correto relacionamento com Deus. Sem Cristo, irmãos, o homem pode viver inquieto numa mansão. Com Cristo, o homem pode viver em paz numa prisão. O apóstolo Paulo disse: não andeis ansiosos por motivo algum, antes em tudo, apresente diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente em Jesus Cristo. E você vai sentir uma paz que as pessoas vão perguntar: o que é isso, irmão? Você ganhou dinheiro? Não, eu ganhei Cristo. E Ele preencheu o vazio do meu coração. Eu me lembro, no dia do enterro do filho do irmão Ederval, uma pessoa perguntou se Ederval era o pai do falecido. E quando Ederval disse que sim, a pessoa tomou um susto. Porque Ederval, muitas vezes, o Espírito Santo, a graça de Deus, anestesiou ele de tal forma, irmãos, que ele estava mais calmo do que a gente. O que é isso? Graça. Isso é paz. Sobrenatural. Até hoje eu tento entender de onde foi que ele tirou essa paz. A palavra de Deus explica. Do céu. Do Espírito Santo que o regenerou. Paz. Irmãos, a paz o ímpio não tem. A paz o dinheiro não dá. A paz a riqueza não dá. A paz a beleza não dá. A paz os amigos não dão. A paz todo elogio do mundo não dá. A paz a glória dos homens não dá. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, disse Salomão. Mas você pode não ter nada e ao mesmo tempo ter tudo. O apóstolo Paulo, preso, disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é riqueza. Isso é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento. Paz. Eu desejo para vocês nessa noite paz, irmãos. Em meio a essa tempestade, você pode ter paz. Aonde, irmão José? No esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você vai ter paz. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que lugar é esse, irmão? Quando orardes, fecha a porta do teu quarto em secreto, e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Quando você estiver aflito, experimente orar. Experimente apresentar a Deus a sua aflição. E você vai desfrutar da paz. E o amor vos sejam multiplicadas. Perceba o que é que Judas deseja aqui para os irmãos. Uma multiplicação do amor, da misericórdia e da paz. O que é que ele deseja aqui, irmãos? Um crescimento espiritual. Um crescimento na graça e no conhecimento. O que Judas deseja aqui, irmãos, é uma conformação a Jesus Cristo. Quem é o exemplo de misericórdia? Jesus. Quem é o exemplo de paz? Jesus. Quem é o exemplo de amor? Jesus.
Sabe o que ele deseja? Que você tenha no seu interior uma prosperidade verdadeira, que é o progresso na fé, o crescimento espiritual. O amor, não o amor mal direcionado como nós vimos ontem, mas o amor corretamente direcionado, o amor que se volta para Deus, é um amor a Deus, é esse amor que Judas deseja que seja multiplicado, pois quem não ama a Deus, nunca pode amar o próximo. Em primeiro lugar, você precisa do amor de Deus, para que você possa passar esse amor para o próximo, pois qualquer forma de amor que não esteja focado em Deus, não é amor, é ódio. Uma pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas e pensa amar alguém na frente de Deus, ele na verdade está destruindo essa pessoa e a si mesmo, como aconteceu com Eli, nós vemos ontem. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. E há uma grande diferença nisso. Ou seja, a própria definição de amor está interligada à pessoa de Deus. Então você não pode separar o conceito de amor do Deus Criador do céu e da terra, que é santo, santo, santo. Então, um dos atributos de Deus mais distorcidos na igreja é o amor. Porque as pessoas pensam que Deus, ele concede amor. Ele também concede amor, mas na verdade Deus é amor. A definição de amor é Deus. Então, o amor que Judas deseja que seja multiplicado é o amor por Deus, que é um amor que gera obediência aos seus mandamentos, e é um amor que o mundo não compreende. O mundo não compreendeu o amor de Jesus. Compreendeu? O que foi que fizeram com Jesus? Mataram. Crucificaram Jesus porque o amor de Jesus foi uma ameaça. Imagine, Jesus que é Deus, Jesus que é amor, o mundo crucificou. Perceba como para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, inclusive o amor. O homem não sabe o que é amor. O que é amor? Você dá um presente? O que é amor? Você confortar uma pessoa no pecado? O que é amor? Você fazer todas as vontades daquela pessoa na carne? Isso é amor? Não. Amor, irmãos, é em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Quem ama, em primeiro lugar, faz a vontade de Deus. Essa é a maior demonstração de amor. A maior demonstração de amor que nós podemos fazer pela nossa família é amar a Deus acima delas. Porque Deus tem o poder de fazer pela nossa família o que dinheiro no mundo pode fazer: regenerar os corações dos nossos entes queridos. Só Deus pode fazer isso. Todo bem que nós façamos não pode fazer o maior bem à nossa família, que é a regeneração deles. Por isso que ele diz aqui: o amor sejam multiplicados, irmãos, mas é o amor de Deus, é um amor santo. Porque logo depois ele vai dizer aqui no verso 3, deixa eu ver que oração, eu não quero passar do horário. Alguém pode me dizer que oração? 8h44. Pronto, 8h44, no máximo até 9 horas. E a gente não vai concluir de forma nenhuma a epístola de Judas hoje. Senão os irmãos iam sair daqui no espírito. Amados, verso 3. Perceba, irmãos, Judas deixa bem claro o que ele sente pelos verdadeiros cristãos. Amados, olha, eu amo vocês em Cristo Jesus, eu quero bem para vocês. O que é amor ao próximo? Jesus define em Mateus 7,12. O que você quer que os homens façam a vocês, façam também a eles. Então, quando você está mal, você quer ser maltratado? Não.
então não maltrate. Quando você está desanimado, você quer ser pisado ou maltratado? Não, então não pise. Trate as pessoas como você queria que essas pessoas te tratassem. Se você é um cristão e você está em pecado, você queria, e você muitas vezes não sabe, você queria que um cristão te exortasse, aí é fé. Aí é uma fé mais avançada. Mas os verdadeiros cristãos, eles querem isso. Os verdadeiros cristãos, eles pedem a Deus por Natãs. Senhor, envia um Natã, Senhor. Porque qualquer palavra dura aqui na terra não se compara com o óleo que está diante daqueles que têm óleo, daquele que tem olhos como chama de fogo. Aquele que é todo puro, todo santo. Olhar para ele. Senhor, Senhor, e ouvir ele dizendo: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Isso é o temor de um verdadeiro cristão. Então ele ora: Senhor, antes que esse dia venha, me ajude a me encontrar com alguém que da tua parte me mostre o meu erro, para que eu possa me arrepender como Davi e entrar no céu como ele. Então todo cristão, ele ora por isso. Senhor, se eu estiver cego, envia alguém para abrir os meus olhos. Me ajude, Senhor. A ideia, irmãos, de alguém que está em pecado e o irmão corrige, e a pessoa chega lá com Mateus 7, não julgueis. Ô irmãos, isso aí não é atitude de ovelha, não. Ovelha, quando é repreendida, ela agradece a Deus. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor investiu tempo em me corrigir. Senhor, imagine como Davi pensou: ô Senhor, muito obrigado. O Senhor podia ter feito comigo o que o Senhor fez com Saul, mas o Senhor separou Natã, deu essa coragem para Natã, para me corrigir, para que eu me arrependa e para que eu me alegre com a alegria da salvação. Ô Senhor, que bênção, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Quem ama, disciplina. E Deus disciplina os seus filhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. O cristão não tem autodefesa. O cristão tem defesa do alto. Quem nos justifica é Cristo. Se eu estou em pecado e você viu, e você me exortou, eu só tenho uma saída. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem alguém aqui que é perfeito, que não peca? Jesus perguntou quando quiseram apedrejar a mulher adúltera: se algum dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Então, irmãos, se todos nós somos pecadores e Jesus manda uma palavra de exortação, o que é que a gente tem que fazer? Se arrepender, agradecer. Por isso que uma das atitudes mais perversas é a pessoa justificar pecado usando a Bíblia. Isso é o que? Isso é perversidade, irmão. Isso é malignidade. A Bíblia foi escrita para nos santificar. Jesus orou por nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que ele diz aqui, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Judas está dizendo aqui: eu queria falar sobre salvação, verso 3. Eu queria falar sobre a fé que é única, pois há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Eu queria falar sobre este elo que une todos os eleitos de Deus, esse fio de escarlate que sai de Abel até o último cristão que foi regenerado, o sangue de Jesus. Eu queria falar sobre Cristo crucificado. Eu queria falar sobre o evangelho da nossa salvação, da graça de Deus em Jesus Cristo, da comum salvação.
Mas, irmãos, olha o que ele diz: tive por necessidade. O que é uma necessidade? Algo que não pode esperar. Ele sentiu como se fosse uma necessidade vital escrever-vos e exortar-vos, escrever-vos e exortar-vos a batalhar, Judas 1:3, pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que ele está dizendo aqui é: o Espírito Santo não me deixou falar sobre salvação. Eu queria falar com vocês sobre o novo nascimento, sobre a regeneração, mas eu preciso falar com vocês sobre a batalha da fé. Por isso que eu vim com essa camisa, batalha da fé, uma batalha espiritual, que todos nós precisamos pelejar, que uma vez foi dada aos santos. Perceba, a fé é dada aos santos. E o enredo da carta de Judas aqui agora vai discorrer a partir do verso 3. A batalha da fé. Da fé verdadeira. Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É uma batalha mesmo. A fé é uma batalha. Se eu aconselharia você. Tem gente que pensa, em ser pastor porque vê os pastores da atualidade, se esquecem dos pastores da Bíblia. Eu aconselharia você a ser qualquer coisa menos um pastor bíblico. Qualquer coisa. Porque, irmãos, você vai ter que falar coisas que nem você vai querer falar. E você vai ficar numa briga com o espelho, meu irmão. Eu não vou falar, miserável. O Espírito Santo, você vai ter que falar. Eu não vou falar. E você vai ter que falar. Mas fulano vai ficar de mal comigo. Mas você vai ter que falar. Ezequiel, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Se eu mandar você advertir o pecador, e você não advertir do seu mau caminho, e o pecador morrer, o sangue dele, Ezequiel, demandarei das tuas mãos. Então, é duro, irmãos. Olha o que Judas vai descrever aqui, verso 4. Porque se introduziram, a ideia aqui é de se infiltraram. O que é se infiltrar? Quem já assistiu 007 é um agente secreto. A ideia aqui é, no mundo espiritual, para macular a santidade da igreja visível, Satanás infiltra no meio do povo de Deus os seus servos, para gerarem escândalos no meio do povo de Deus, para que seja blasfemado o caminho da verdade. Qual é a grande marca do final dos tempos? Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13. A primeira marca, Jesus responde: engano religioso. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E nesse tempo, no fim dos tempos, esse tempo que estamos vivendo, onde haverá epidemias, terremotos, fomes, pestes, guerras, rumores de guerras, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros e odiar-se-ão uns aos outros, e serão levantados muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. São os dias em que nós estamos vivendo, os últimos dias, onde o engano religioso está cada vez maior, onde o certo é errado e o errado é certo. São os dias em que nós vivemos hoje. Se alguém prega a verdade, é inimigo. Se alguém prega a mentira, é melhor amigo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízos, homens ímpios. Eu queria parar aqui, homens ímpios, e queria convidar os irmãos a lerem o primeiro versículo da carta irmã dessa carta, que é 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Segunda carta de Pedro,
capítulo 2. Nosso amado irmão Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que Jesus o restaurou 3 vezes. 2 Pedro 2. Eu já vi algumas pessoas falarem do pastor Nizam, porque ele prega sobre falsos mestres. Rapaz, aquele pastor fala muito de falso profeta. Ô pastor, por favor, não fala de falso mestre não. Acho tão bonitinho o senhor falando sobre salvação, sobre as coisas assim da fé. Ô pastor, é tão bonitinho o senhor pregando, mas não fala de falso profeta não, porque aí o senhor, poxa, fica chato, pastor. Meu irmão, quem é que já leu o Novo Testamento todo? Quem é que já estudou o Novo Testamento todo? Eu vou lhe dizer uma coisa. O Novo Testamento combate mais falso profeta do que demônio. Sabia disso? Que 1/3 parte do Novo Testamento é combater nos falsos mestres. Normalmente, irmão, quem não quer ouvir, ou quem não quer falar, pregar, o pastor que não quer pregar sobre falso mestre, provavelmente pode ser um. E a pessoa que não quer ouvir sobre falsos mestres é porque provavelmente está seguindo algum no seu coração. Porque a Bíblia combate eles o tempo inteiro. Jesus, quando apresenta a porta do céu e a porta do inferno, ele diz que chega um camarada travestido de ovelha, mas por dentro é lobo, devorador. O que é um travesti? É uma anomalia. Um falso mestre é uma anomalia. É por isso que Judas vai dizer aqui palavras duríssimas. Nuvens sem água, árvores duplamente desarraigadas. Ele vai falar que ele vai chamar os falsos mestres de animais irracionais, que falam do que não entendem e se corrompem. Judas vai falar de palavras duríssimas, irmãos, sobre os falsos mestres, porque eles são perigosíssimos. 2 Pedro 2:1. Vamos ler juntos, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Pastor leu ontem, Deuteronômio 13. Como entre vós haverá também falsos doutores. A ideia aqui, irmãos, é que não existe mais pessoas que dizem assim diz o Senhor. Aqui são falsos mestres. O problema, irmãos, dos falsos mestres é que eles são mestres. Eles são bons no que fazem. Eles são mestres na arte do engano. Eles são muito bons na persuasão dos seus clientes. Que introduzirão encobertamente. Perceba como Satanás gosta de agir na dissimulação. Ele gosta de agir de forma sorrateira. Como a serpente chegou no Éden. Ó, a serpente chegou na hora certa. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vamos voltar lá para Judas, irmãos. Pedro está dizendo, eles vão surgir. Eles vão se levantar no meio do povo de Deus. E eles vão trazer heresias destruidoras por avareza. Todo falso mestre, irmãos, antes de ser um falso mestre, ele é um falso crente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:13, o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo compara a astúcia dos falsos mestres com o poder de persuasão da serpente do Éden. Em 2 Coríntios 11:13 ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva,
Satanás perverta os sentidos de vocês, a mente de vocês, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aí no verso 13 ele vai dizer: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz. Satanás nunca é tão perigoso, irmãos, quando ele se aproxima fazendo-se de amigo. Sabe o que é um anjo de luz? É alguém que aparenta ser uma pessoa do bem. Olha o poder de Satanás. E os seus ministros se travestem de ministros de justiça. Então aqui ele diz: e se introduziram alguns. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que não pode haver pecado na igreja. A marca do povo de Deus é a santidade, sempre foi e sempre será. 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você vai fazer um suco de laranja, tem 10 laranjas e tem uma laranja podre, acabou o suco. Você vai fazer um omelete, você pega lá, joga os ovos e tem um ovo podre, acabou o omelete. Irmão José, o que isso tem a ver com o povo de Deus? Você já leu o livro de Josué? É um livro de guerra. E ele serve para a gente, porque a gente está numa guerra. E quando o anjo do exército do Senhor apareceu a Josué, Josué ficou assustado com aquela aparição angelical. E ele perguntou: o Senhor é por mim ou contra mim? O anjo não responde nem por Josué, nem contra Josué. O anjo só faz assim: Josué, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Quando Josué obedeceu, tirou a sandália dos pés, aí o anjo deu a ordem, as instruções para ele pelejar contra Jericó. Jericó era uma cidade enorme, com uma muralha enorme, e o povo de Deus vence sem mover uma palha, sem levantar uma arma, pelo poder de Deus, pelo poder da obediência a Deus. Aí então o povo de Deus vai para um pequeno povoado chamado Ai, cidadezinha pequenininha, um pequeno exércitozinho. Josué nem mandou o exército todo. Josué pegou um pequeno contingente e mandou até Ai. E o povo de Deus perde, toma uma surra. E Josué ora. Josué bota o joelho no chão. Josué diz: Senhor, o que é que está acontecendo? Somos o teu povo, nós perdemos a guerra. Deus responde: vem cá, levanta logo aí. Por que você está orando? Não adianta orar não. Tem anátema no meio do povo. Enquanto o anátema não for retirado, vocês não vão prevalecer. Tem pecado no meio do arraial. Que pecado era? Acã não aguentou ver os despojos de Jericó e pegou o dinheiro de Jericó. Sabe quando o povo de Deus voltou a vencer? O capítulo 8 do livro de Josué. Sabe quando Ai foi destruída? Quando Acã, toda a sua família, todos os seus animais foram apedrejados até a morte. Aí a vitória voltou no povo de Deus. Tamanho deve ser o compromisso que o povo de Deus deve ter com um mandamento: sede santos, porque eu sou santo. A ideia de santo é separado. Você foi separado do mundo para viver para Deus. Você agora é consagrado a Deus. Você agora não vive para você, você vive para Deus. Amém. Então, o povo de Deus, irmãos, não pode brincar com o pecado. E Paulo diz em 1 Coríntios 5: não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E ele vai dizer lá: olhe, eu não digo que vocês não se associem com os ímpios do mundo, porque do contrário, vocês teriam que sair do mundo. Mas não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, for avarento, devasso,
e viver numa prática, uma série específica de pecados lá, ele vai dizer, com tal, nem se sente para comer uma refeição, nem com mais. Por quê? Porque santidade não contagia não, mas pecado contagia. As más conversações corrompem os bons costumes. Então aqui, irmãos, ele vai dizer, já antes estavam escritos para este mesmo juízo, concluindo o verso 4, homens ímpios. Olha que coisa, irmãos. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Oh, irmãos, a graça de Deus é algo tão maravilhoso. A graça de Deus transformou o apóstolo Paulo num homem santo. A graça de Deus transformou Pedro num homem santo. A graça de Deus, ela quebra o vaso e faz um vaso novo. A graça de Deus é algo tão bonito. É algo tão maravilhoso. É algo tão prazeroso. Davi disse, a tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus, irmãos, é a maior riqueza que um homem pode ter. Mas aqui, o Espírito Santo incomoda Judas e diz, olhe, tem ímpios entrando na igreja. E estão convertendo a graça de Deus, que é um poder para se afastar do pecado e viver para um Deus santo, estão convertendo essa graça em libertinagem. Ah, já que eu sou salvo pela graça, eu posso pecar, e Deus vai me salvar. E Judas aqui diz, eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Irmãos, o que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui hoje, disso aqui acontecendo. O que é um grupo de jovens? Isso nasceu aonde? No coração de Satanás. Para perverter a graça de Deus e pensar que os jovens podem pensar que são salvos, vivendo uma vida dissoluta, convertendo a graça de Deus em dissolução. Em nenhum momento, irmãos, a Bíblia indica que o jovem tem que andar com o jovem. A Bíblia diz que a insensatez faz morada no coração do jovem. O apóstolo Paulo disse, foge das paixões da sua mocidade. A gente viu ontem, 2 jovens andando juntos, o que é que dá? Ofni e Finéias. E um jovem consagrado a Deus, andava com quem? Com Eli. Um homem, talvez 30 anos, 40 anos mais velho que ele. Enquanto Ofni e Finéias eram prostitutos, avarentos, e andavam juntos no pecado, o pequeno Samuel andava sozinho com Deus e com Eli. Você vê Jesus andando com jovens na sua infância? Jesus com 12 anos estava onde? Com os doutores da lei. E quando seus pais vêm até Jesus, Jesus responde, não convém que eu estivesse na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai. Quem era a outra companhia de Jesus? José, seu pai. Jesus era carpinteiro, trabalhava com seu pai. Jesus andava com pessoas mais velhas, porque a Bíblia diz, anda com sábios, será sábio, mas o companheiro dos tolos cairá na destruição. Jovem com jovem, irmão, sempre dá problema. O jovem, ele tem que andar com pessoas maduras, que o capacitem a tomar decisões maduras, porque a juventude é uma fase perigosa da vida. Spurgeon dizia, os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições da velhice. Spurgeon também dizia, jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes, sua sabedoria é pequena. Qual foi o conselho de Davi para Salomão quando ele morreu? Salomão, porta-te como homem. Agora, Salomão, vire homem, amadureça. Você vai ter que tomar decisões de homens.
E Salomão, quando Davi morreu, Deus apareceu a ele em sonho, e ele viu que ele não era mais um moleque, ele era um homem. O que foi que ele pediu? Sabedoria, para agir como homem, não mais como moleque. Então, grupo de jovens é uma abominação. São pessoas que transformam em dissolução a graça de Deus. Não existe na Bíblia, irmãos, um grupo de jovens. Então, o que é um pastor que faz um grupo de jovens? É um mercenário. Ele não quer que os pais dos jovens, que o interesse do pastor é no pai dos jovens, que dá o dízimo, né? Ele não quer que os pais dos jovens saiam da igreja, então ele precisa criar um ambiente confortável para o jovem se sentir bem na igreja no pecado. Então ele cria um grupo de jovens. Vem cá, meu irmão, o que é que você pode conversar entre vocês, que você não pode conversar entre os adultos? Então está fazendo coisa errada. Que eu converso com vocês, eu posso conversar na frente dos meus pais. Por que fazer um grupo de jovens? Para que eles possam pecar em paz. E os pais possam continuar mantendo a falsa igreja e ele recebendo o dinheiro dele em paz. Isso é um grupo de jovens. Eu já participei de um. Antes de vir para nossa congregação, eu fui para um retiro chamado Recanto da Bênção, que até tobogã tinha. E nesse dia, a pastora tomou um susto, porque eu levei a Bíblia. Eu falei, eu fui tratado como um ET, porque eu levei a Bíblia. Irmão, você vai ter que dar uma palavra. Eu falei, como é, minha senhora? Eu tinha, acho que, alguns dias de batizado. Eu não sei nada de Bíblia, como é que eu vou ter que dar uma palavra? Não, irmão, você trouxe a Bíblia. Mas aqui não é lugar de crente, não é? Eu não sabia que não era. E eu cheguei lá, fiquei sozinho, isolado, lendo a Bíblia. E eu fiquei sem entender nada, irmãos. Eu já tinha sido, pela graça de Deus, regenerado. O que eu fiz foi tumulto, que eu chamei a pastora. Falei, vem cá, eu estou lendo aqui, na minha Bíblia, está dizendo uma coisa, e Sadam pregou uma coisa diferente no culto. Ela chamou a obreira, ficou lá, desconversou e não quis mais conta comigo. E Deus é tão bom, irmãos, que no dia que Deus me tirou desse grupo de jovens, eu agradeço a Deus pela sua soberania. Eu estava convidado para a minha primeira boate gospel, na casa de uma menina do grupo de jovens. Já estava marcado. Eu lembro até o prédio, no Garcia. Você vai, né, irmão? Já estava, rapaz, vamos orar. Então, aos olhos de Deus, o que é isso, irmãos? Abominação. Boate. Eu tomei um susto. Eu falei, como é boate? Mas eu estou aqui querendo buscar Cristo. Boate. Que loucura é essa? Abominação, irmãos. Isso é terrível. Isso é diabólico. Os grupos de jovens, eles são formadores de Ofni e Finéias. Uma vez o irmão Calmon levou um rapaz lá para a igreja. Na época que o pastor estava fazendo uma série no livro do profeta Isaías. E esse rapaz é do grupo de jovens de uma falsa igreja. E aí ele me chamou, irmãos, depois da pregação. Rapaz, isso é diabólico. E me chamou e perguntou. Eu estou pensando que ele ia perguntar, rapaz, que pregação, profeta Isaías. Ele chamou, vem cá, essa igreja aqui não tem mulher não, é? Eu falei, vem cá, meu irmão, você veio para aqui buscar Cristo ou você veio para aqui se prostituir? Você veio fazer o que aqui nessa igreja? Você está pensando que igreja é o quê? É um covil de salteadores? A casa do meu pai é casa de oração. Então perceba que loucura, irmãos. Esses dias eu vi, né, um falso mestre que na igreja dele tem essas coisas de grupo de jovens, de uma pessoa que congregou aqui, está congregando lá. E eu vi o mesmo espírito de Sadam do bem, irmãos. Mesmo com a capa de ortodoxia, esse pastor, de uma pessoa que era pastor dessa igreja, está congregando nessa igreja. Eu vi rapaz, quando eu vi aquilo, eu tomei um susto.
esse pastor falou assim: olha, irmãos, depositem o dízimo e, por favor, mande o comprovante para a tesouraria para a gente avaliar seu comprovante. Rapaz, aquilo me trouxe tanta agonia, porque eu me lembrei, irmãos, do que Saddam do bem fazia. Isso é uma prática que os falsos mestres fazem para ficar uma espécie de leilão, que oferta mais. Por quê? Porque no comprovante tem o seu nome. Então ele sabe quanto você deu. Eu me lembro que quando eu congregava nessa falsa igreja, teve um juiz, que até hoje eu lembro a oferta desse juiz, 19 mil e pouco. Porque Saddam, todo culto, falava desse juiz. Irmãos, Deus abençoou a vida dele. Teve um juiz que deu uma oferta de 19 mil e pouco. Mas, irmão, alguém precisa saber a sua oferta. O que faz a tua mão esquerda, que a tua mão direita não sabe? Mandar comprovante. Mandar comprovante para a igreja. São essas pessoas, irmãos, que convertem em dissolução a graça de Deus. Encontro de casais. Você já viu algum na Bíblia? Eu estou procurando ainda. Sabe quem foi que mais falou de casal na Bíblia? Um solteiro. Paulo. Olha como o Espírito Santo faz, né, irmãos? Quem mais destrinchou o casamento na Bíblia foram dois solteiros, Jesus e Paulo. E as pessoas fazem encontro de casais, porque se você é solteiro, infelizmente, meu irmão, você vai ter que ficar em casa. Se você não tem o dinheiro para pagar a entrada no encontro de casais, e se você é solteiro, você vai ficar em casa. Todas as vezes, irmãos, que Paulo fala de casamento na Bíblia, abrange solteiros e casados. Efésios 5, ele fala do casamento, mas ele vai concluir: você não é casado? Grande é este mistério. Não me refiro ao homem e à mulher, mas a Cristo e à igreja. Você não tem um casamento humano? Saiba que você tem um casamento no céu. Você é casado com Jesus. Você é na noiva de Cristo. Você tem um compromisso com Ele. Você está unido a Ele. 1 Coríntios 7. Se você ler lá, Paulo abrange solteiros e casados. Mas as pessoas fazem encontro de casais. Onde é que está isso na Bíblia? Lugar nenhum. São pastores que transformam a graça de Deus em dissolução. Como se Cristo fosse ministro do pecado. Então, aprenda isso, irmãos. O jovem tem que andar com quem? Pessoas mais velhas. Com quem é que o jovem tem que andar? Pessoas maduras. Pessoas que ensinem ele a amadurecer. Em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Perceba, irmãos, o que é o pecado no meio do povo de Deus? É uma negação da fé cristã. Tito 1,16, Tito vai dizer: eles professam a fé, mas negam com as suas obras. Por isso não são abomináveis e desqualificados para toda boa obra. Uma árvore má pode dar um fruto bom? Não pode. Então, de um falso mestre, você não pode esperar nada de bom. E Judas está dizendo aqui: você precisa defender a sua fé, porque o propósito de um falso mestre é afastar você de Cristo, é afastar você de uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos esse perigo da dissimulação. Pessoas que entram na igreja e o testemunho que elas dão é de que Cristo é ministro do pecado. Isso é assustador. É melhor, irmãos, que a pessoa vá para o mundo e viva no mundo, do que dentro da igreja, vivendo como ímpio. Eu diria, não é que é melhor, é menos perigoso. Porque a Bíblia diz: se alguém tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, irmãos. Então é menos perigoso. Olhe, Gamaliel teve uma postura sábia.
Gamaliel disse no Sinédrio: olhe, certa vez aí se levantou um homem Teudas, um homem chamado Judas, pregando aí uma religião, e eles acabaram. Agora, se vocês estão perseguindo esses homens, e esses homens aí são da parte de Deus, cuidado, vocês estão se vendo lutando contra o próprio Deus. Gamaliel era ímpio, mas ele teve essa consciência. Olha, cuidado, Sinédrio. Esses homens aí que vocês estão perseguindo, eles são embaixadores de Deus. Vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. E as pessoas hoje não têm temor. Os falsos mestres, irmãos, os falsos crentes, não têm temor. E eles são dissimulados. É por isso que, cada vez mais, já dizia um pastor, não se preocupe com o que entra e sai da igreja. Se preocupe com o que entra e sai do púlpito. Porque uma igreja, irmãos, não é lugar de ímpios. Não é lugar de ímpios. Igreja é lugar, não é de também ninguém perfeito. Todos somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que estão chorando para não pecar, chorando para não cair. Qual foi a última vez que eu e você choramos, irmãos, pelos nossos pecados? Qual foi a última vez que a gente chorou muito para não pecar contra Cristo? Qual foi a última vez que a gente teve medo, desespero de pecar contra Deus? Se as pessoas estão com medo de Covid-19, meu irmão, se as pessoas tivessem medo do pecado, como tem medo do coronavírus, irmãos, como a vida delas seriam melhores. Qual foi a última vez que a gente chorou, que a gente lutou contra o pecado? A igreja é para pessoas assim, como a mulher do fluxo de sangue, que chega rastejando e toca na orla do manto de Jesus. Igreja é um lugar de pessoas que estão buscando a Cristo, irmãos. E não um lugar de pessoas que estão vivendo na prática do pecado e querendo que Cristo seja seu sócio no pecado. É assustador o que as pessoas hoje fazem dentro da igreja. E Judas queria falar sobre salvação, mas quando ele bateu o olho e viu isso, ele disse: eu não posso ficar calado. Eu não posso ver isso e não falar nada. Se você vê, irmãos, o cenário religioso hoje, e você não fala nada, você é um deles. Aquele que não ama, aquele que não odeia a mentira, não ama a verdade. Aquele que não odeia o pecado, não ama a Deus. Se você ama a Deus, você tem que odiar o pecado. Se você ama a verdade, você tem que odiar a mentira. O que é, irmãos, que a maioria das pessoas estão fazendo com o nome de Deus hoje? Jogando o nome de Deus na lama. Como se Deus fosse um qualquer. Como se Deus... Deus não é santo não. Tem um vizinho lá meu que se diz evangélico, já está no terceiro, quarto namorado, já está na terceira, quarta namorada, já está no terceiro, quarto namorado. Que nada, rapaz. Eu conheço um pastor que está no terceiro casamento. Esse Deus dos evangélicos, meu Deus do céu. Escândalos. Escândalos em cima de escândalos. Esse Deus, o Deus de vocês é santo? Liga a TV aí. Me mostra aí que esse Deus de vocês é santo. Liga lá no canal 5. Liga lá no canal 7. Liga na Rede TV. Me mostra que esse Deus de vocês é santo. Com o que esses homens aí fazem. Por isso que um teólogo chamado J.I. Packer, quando evangelizou um ateu, o pastor Nizam falou sobre isso esses dias. E o ateu disse: olha, eu não acredito em Deus. Ele respondeu: me diga o Deus que você não acredita, que provavelmente eu também não acredito. Porque provavelmente não lhe apresentaram ainda o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Provavelmente você crê no ídolo fabricado pela imaginação do homem. Então, irmãos, já dizia a W. Tozer: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Um Deus santo tem um povo santo. Um Deus puro tem um povo puro. E os falsos mestres, como é que nasce um falso mestre? Ele, em primeiro lugar, ele foi um falso cristão.
A Bíblia diz: e ao homem herege, após 2 ou mais repreensões, evita-o. Ao homem faccioso, evita-o. Porque tal pessoa está pervertida, vive pecando e está em si mesmo condenado. Então, como é que nasce o homem herege? Ele está em pecado, ele é exortado no pecado, e ele sai da igreja em pecado, sem abandonar o pecado, e cria agora uma nova doutrina que possa adaptar os homens no pecado. E como se não bastasse, existe um público. É a lei da oferta e procura, da demanda e da oferta. Existe um público também, que junto com esse falso mestre, não suporta mais a sã doutrina. Antes, tendo comichão no ouvido, ele está só procurando um doutor segundo a sua própria concupiscência. Então nasce uma falsa igreja, uma sinagoga de Satanás. O falso crente gera o falso mestre, que gera a falsa igreja, que traz escândalos para o nome de Deus. E muitas pessoas vão chegar naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagres, Senhor. Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vocês que viviam na prática da iniquidade. Não foi a graça de Deus que te salvou, não, para você viver em pecado, de jeito nenhum. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, provavelmente, irmãos, você já foi, está sendo ou será atacado por um falso mestre. E deixa eu te dizer, ele fala tudo o que a sua carne quer ouvir. Quem é que está encalhado que não quer casar se não tiver cheio do Espírito Santo? Aí vem um falso mestre e faz o... Né? Tem uma igreja aí que tem um encontro do amor, tarde de amor, que é essa aqui na frente. Para quê? Atrair pessoas que estão solteiras e querem casamento. Então você vai ver quem é que está pobre e não está cheio do Espírito Santo, que não quer ficar rico. Aí chega um falso mestre e faz uma campanha. A campanha: olha, você vai trazer aqui durante 7 semanas uma oferta de R$100 e Deus vai abrir a sua porta de emprego. Deus vai te prosperar. Quem é que não quer? A pessoa vem mesmo, irmão. Porque o falso mestre fala tudo que a sua carne quer ouvir. 1 João 4 vai dizer: eles são do mundo. Eles falam que o mundo quer ouvir e o mundo os ouve. O que é que o mundo quer ouvir? Concupiscências do engano. O que é que um falso mestre fala? Concupiscências do engano. Porque ele nunca foi regenerado, ele é do mundo. Ele pertence ao mundo. E o cristão nasceu de Deus. O cristão não fala da parte do mundo. O cristão não fala o que o mundo quer ouvir. Você está solteiro? Tô. Pronto. Jesus era solteiro e inteiro. Não é um casamento que te completa, é Cristo. Quem preenche o vazio do seu coração é Cristo. É o que o verdadeiro profeta vai te dizer. Se ele quiser que você case, glória a Deus. Se ele não quiser, glória a Deus também. Porque o Espírito Santo é Deus. E ele preenche o vazio de todo o coração. Isso eu te garanto. Eu te garanto que o Espírito Santo vai preencher o vazio do seu coração. E a graça de Deus vai ser suficiente em toda e qualquer situação. Você está pobre? Rapaz, esse negócio está pegando. Pois bem, Jesus era pobre e nunca reclamou. E disse: felizes são os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Você está passando por alguma situação difícil, você está no desespero, você está doente, vamos orar. Pode ser que Deus te cure, mas se Ele não te curar, Ele te cura no céu. Tenha certeza disso, que o céu cura toda a dor que você passar na terra. E que Jesus Cristo nos oferece o melhor depois daqui.
Porque se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Um cristão, ele nasceu de Deus. Ele aguarda com grande expectativa o momento que ele vai chegar em casa no céu. Então, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, pois a apostasia é real. E cuidado com os falsos mestres. Eles são perigosos. Cuidado com os falsos irmãos. Eles são perigosos. Paulo disse: eu passei perigos entre falsos irmãos. Pessoa que você olhava e dizia: rapaz, fulano está do meu lado. E na verdade fulano está ali para puxar todo o seu tapete. E você nem sabia. Como Judas colocou a mão no prato com Jesus e traiu Jesus. Então, tome muito cuidado. Eu passei perigos entre falsos irmãos. Cuidado com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral. Que Espírito Santo é esse? E faz você viver na prática da imoralidade. Esse não é o Espírito Santo da Bíblia, não. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo não é profano, não. Que Espírito Santo é esse que te faz ser avarento? Esse é o Espírito Santo da Bíblia. O Espírito Santo nos dá um novo coração e nos ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que Espírito Santo é esse que não segura a sua língua? Faz você ser um maldizente, ficar falando mal dos outros. O Espírito Santo da Bíblia não é assim não. Ele segura a nossa língua, porque de toda palavra frívola que falarmos, vamos ter que dar conta no dia do juízo. Que Espírito Santo é esse que faz você ser um roubador? É o que Paulo fala lá. Tem gente que dizendo-se irmão é roubador. Aqui mesmo tem centro de recuperações aí que literalmente foi roubo. O dono tomou, invadiu o terreno, a casa e abriu. A pessoa se diz irmão e é um roubador. Que Espírito Santo é esse, irmãos? O Espírito Santo é o quê? É o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A gente vai concluir aqui. O Espírito Santo é Deus, que te separa para Deus e que te faz viver em pureza. Santidade, separação e absoluta pureza moral. O Espírito Santo não te leva para a imoralidade, te leva para a santidade. E os falsos mestres chegam com essa notícia, aparentemente boa para a carne. Nossa, Jeremias não, Jeremias é o maluco. Paz, está todo mundo em paz. Vamos curtir, galera. Vamos celebrar a graça de Deus. Vamos celebrar. E Jeremias, aquele maluco que está pregando na porta do templo, não tem ouvido a Jeremias não, rapaz. Não. Jeremias disse: os falsos profetas curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, onde não há paz. Jeremias dizia: vocês querem ter paz com Deus? Arrependam-se dos seus pecados e convertam-se dos seus maus caminhos. Não é o templo que vai salvar. Quem vai salvar é a fé em Jesus Cristo. Não diga templo do Senhor. O templo do Senhor é esse. Você precisa emendar os seus caminhos e produzir frutos dignos de arrependimento. Era o que Jeremias pregava. E foi o que? Maltratado. E os falsos profetas eram bem tratados. E é assim até hoje, irmãos. Se você quiser pregar a verdade, se prepare para ser maltratado. Se você quiser pregar mentira, se prepare para ser ovacionado. Mas eu queria concluir com a verdade. Um dia, a verdade vai prevalecer. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. E tem duas frases que eu e você vamos ouvir. E essas duas frases têm que ir para a nossa cama todos os dias. A primeira: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. A segunda frase: para os que morrerem no pecado, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, o que você precisamos, irmãos? Arrependimento e fé todos os dias das nossas vidas. E não tem ninguém que poderá nos salvar naquele grande dia.
Você pode dar todo o seu dinheiro para a igreja, você pode fazer o que for, nada vai pagar os seus pecados a não ser o sangue de Jesus. Nada pode te purificar a não ser o sangue de Jesus. E é o que a igreja oferece: perdão de pecados, reconciliação com Deus e vida eterna. Então, irmãos, saiba disso. Jesus morreu na cruz e Ele morreu por pecados. Como você pode brincar com o pecado? Olha, irmãos, abaixo de Deus, eu amo minha mãe. E eu vou fazer só uma comparação aqui, para ver se você entende o que eu quero falar. E vamos supor que você tomou uma atitude que, sem querer, você matou sua mãe. Tem uma atriz que passou por essa experiência, Cristiane Torrone, eu acho. Na década de 90, ela dirigindo o seu carro, ela tentou e ela queria ir para frente, mas ela deu uma ré e ela assassinou o seu filho com aquele ato dela. E vamos supor que você cometeu uma prática que sua mãe morreu. Sabe quem passou por isso? Davi. Cada vez que o filho de Davi morria, ele se lembrava do dia que ele adulterou com Betseba e do dia que ele assassinou Urias e da promessa de Natã: Davi, a espada jamais se apartará da sua casa. Olha como o pecado é cruel, irmãos. Mas vamos supor que você fez uma coisa errada, e essa coisa errada que você fez matou, um exemplo, sua mãe, ou a pessoa que mais demonstrou amor por você aqui na terra. E aí você descobre que a causa da morte dessa pessoa que te ama e que você ama foi essa prática que você cometeu. Você vai voltar a cometer essa prática? Você vai buscar sair do relatório médico e vai voltar para essa prática? O meu pecado, o seu pecado, assassinou Jesus Cristo, aquele que mais nos ama. Que o amor de mãe não chega nem no chulé, meu irmão, no amor de Jesus. E você já recebeu o laudo médico. 1 Coríntios 15, 3. Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Quando eu pequei contra Deus, Jesus morreu por aquela atitude minha. Eu vou saber disso e vou voltar para uma vida de pecados? Só se eu não tiver coração. É isso que a Bíblia diz. Jesus morreu por pecados. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Imagine, o Criador morreu. Ele morreu por conta dos pecados que eu e você cometemos. Ele foi sepultado e ele ressuscitou para que a gente não volte mais para uma vida de pecados. Para que a gente ande agora em novidade de vida. Meu Deus, se o meu pecado te matou, meu amado, meu Jesus, me ajude agora a não voltar mais a cometê-los. Que o meu pecado matou o Senhor, o autor da vida, meu melhor amigo, meu Pai, meu Redentor, meu Salvador. Por isso que quando Judas viu pessoas entrando na igreja, querendo dizer que viver em pecado é normal, ele disse: não é não. Deus é santo. E você não pode brincar com o pecado. Você precisa de arrependimento. Como você pode menosprezar aquele sangue santo, aquele rosto puro, imaculado, sendo torturado numa cruz, para nos perdoar para sempre, irmãos? Por isso que Judas combateu severamente essas pessoas libertinas, pessoas que pensam que a graça de Deus é motivo para viver uma vida de pecados. Não é, irmão, não é. Jesus chegou a dizer: olhe, arranque o olho, olhe, corte sua mão, mas não peque não. Não peque não, porque o pecado vai te trazer consequências horríveis. Quem planta na carne colhe destruição. Para que Deus mude a sua colheita hoje, mude o seu plantio.
Olhe para Jesus, creia nele, plante no Espírito você vai colher a vida eterna. Imagine, irmãos, os discípulos vendo Jesus morrendo. Meu Deus, imagine a culpa de Pedro, eu neguei Jesus 3 vezes. Que angústia. Eu matei Jesus. Não foi assim o primeiro sermão de Pedro? Vocês crucificaram o autor da vida. Eu matei Jesus. Mas pela graça de Deus, irmãos, Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar uma nova vida, um novo nascimento. Jesus não morreu de forma nenhuma para consolar uma vida de pecados. Isso é diabólico. A libertinagem, irmãos, é diabólico. A falta de santidade na igreja é algo diabólico. É algo assustador. Uma pessoa que se diz cristão e vive na prática escancarada do pecado é algo demoníaco, irmãos. É melhor você ir para o mundo. Saia. Mas dentro da igreja não, pelo amor de Deus. Você está no lugar certo. Se você quer buscar Cristo, você está na sua família. Pessoas que estão ouvindo e querem obedecer à voz do Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor que nos faça entrar nessa batalha da fé. Jesus não é ministro do pecado, irmãos. Jesus é santo. E Ele morreu para nos fazer santos, como Ele é santo. Ó Deus, eu te peço, Senhor, graça para abandonar os meus pecados, meu Deus. Ó Deus, me ajude a não viver de forma libertina, Senhor, pois o Senhor é santo. Ó Senhor, me ajude, Senhor. Ajude os meus irmãos a batalharem pela fé, Senhor. Nós sabemos que sem o Espírito Santo não temos forças para nos santificar, meu Pai. Como disse o teu filho, sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor, mas nessa noite eu te peço, Pai, nos santifica para a tua glória. Tira todo o anátema do nosso meio, Senhor, que nos traz para mais perto de Ti. Oh Deus, é o pecado que nos faz sentir tristezas, angústias. E é o arrependimento, Pai, que nos traz de volta para Deus. Oh Deus, dai-nos um coração quebrantado nessa noite. Me ajude, Jesus, a ser manso e humilde. Tira de mim todo orgulho, toda altivez. Me ajude a andar em santidade, Senhor. É tão difícil, Senhor. Eu não quero atar um fardo pesado nos meus irmãos. É tão difícil viver uma vida santa. Mas é possível se olharmos para Jesus. Oh Deus, eu te peço, Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Que possamos pregar, Senhor, o arrependimento. Que possamos ser embaixadores teus aqui na terra, Senhor, pois o Senhor é santo. Que essa verdade não saia dos nossos corações, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é santo e o Senhor é santo, Senhor. E a tua igreja, Pai, é a única instituição que está na terra, mas não é da terra, Senhor. Oh Deus, não deixa a irreverência tomar conta do nosso coração, como foi com Nadab e Abiú, como foi com Ofni e Finéias, meu Deus. Nos enche de temor, Senhor, de reverência, Senhor. Nos ajude a sentir prazer em Ti, Pai. Ó Deus, nós oramos nessa noite, mais uma vez, pela vida de Dylan. Ó Deus, salva o Teu pequenino, Senhor. Se for da Tua vontade curar ele, que o Senhor cure, Pai. Nós estamos ansiosos pela recuperação de Dylan. E a Tua palavra diz que não devemos andar ansiosos por motivo algum. Por isso nós apresentamos como igreja a vida desse pequenino, Senhor. Que o Senhor cuide dele, que o Senhor avive ele, Pai.
e que a tua mão esteja sobre a família dele. Oh Deus, nós oramos como igreja pela vida da irmã Osana, Senhor. Oh Deus, que ela possa sentir a presença do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, que ela possa sentir o teu toque na vida dela a cada momento, Senhor. Oh Senhor, nós oramos pela regeneração do marido dela, meu Pai. Que ela possa manifestar a tua glória. Oh Deus, e que o teu Espírito Santo visite nosso amado amigo Ramon, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te apresentamos a vida da nossa igreja, da nossa congregação, Senhor. Estamos passando por um momento difícil. Te apresentamos o CAC, te apresentamos a vida do pastor Nizam, a vida do irmão Augusto, a vida dos irmãos que estão se afadigando na tua obra, a vida de Quinho, de seu Leão, Senhor, de Calmon, de Rita, de todos os irmãos, de todos os ministérios, Senhor. Oh Senhor, nos enche do Espírito Santo, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos, que possamos dizer como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Oh Deus, nos traz para mais perto de Ti. Nos tira da caverna, como o Senhor fez com Elias. E nos faz, Senhor, andar no poder do Espírito Santo, Senhor. Oh Pai, é o Teu nome que é santo, e é pelo Teu nome que nós nos chamamos. Como diz a Tua palavra, Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a nos humilharmos diante de Ti. Como Samuel, Senhor, aquele pequenino que quando ouviu sua voz, obedeceu mansamente e disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Oh Deus, nos leva nessa noite a um lugar onde possamos ouvir tua voz, sentir o teu toque e desfrutar da tua presença, que é muito melhor, Senhor, do que qualquer pecado. Jesus Cristo, a companhia de Jesus Cristo, meu Pai, é mais prazerosa do que todo pecado, Pai. Em todo prazer, Cristo é melhor, Senhor. Qualquer prazer transitório que esse mundo ofereça, Jesus é melhor, meu Pai. E em todo sofrimento, meu Pai, Jesus Cristo é suficiente, Senhor, pois a graça dele nos basta. Por isso eu peço nessa noite, nos dá contentamento, gratidão, e nos une nessa noite pelo vínculo da perfeição que é o amor, Senhor. Nos ajude a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, com o amor correto, mas nos ajude a andar em amor. Concede à tua igreja o primeiro amor, Senhor, e a alegria da salvação. Possamos nos alegrar como crianças recém-nascidas, meu Pai, nas tuas mãos, com a tua salvação. Tira de mim toda malícia, toda impureza. Tira dos meus irmãos toda impureza, Senhor. E que possamos caminhar juntos rumo à Nova Jerusalém, nesse incrível combate contra a carne, contra o mundo, contra Satanás e contra os falsos profetas. Nos dá força, Senhor, pois em nós mesmos não temos. Os adversários são muitos e não temos forças para pelejarmos essa batalha sem a tua ajuda, Jesus. Por isso eu peço, nos ajude a glorificarmos o teu nome, porque não é o nosso nome que está em jogo, Senhor, é o teu nome, e queremos exaltar esse nome santo que nos salvou para uma santa vocação. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a te glorificar e te adorar em espírito e em verdade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Diga para o seu irmão: Jesus morreu pelos seus pecados, para que você morra para o pecado.